Olá pessoal, dando continuidade nesses estudos, hoje vamos falar sobre quem podem ser esses 144 mil selados, porque até onde eu já ouvi pregações, se trata de judeus, mas nós vamos ver se trata mesmo ou não. E eu também vou deixar disponibilizado um outro estudo também sobre como mudaram a lei de Cristo, e agora entrando em alguns detalhes bem importantes sobre esse assunto. E para aqueles que já leram sobre a espada, que foi o estudo que eu deixei disponibilizado no último vídeo, talvez já começam a entender por que aqueles que vivem pela espada morrem pela espada. E que, como nós, devemos morrer para o pecado. E Jesus, ele é essa espada. E vamos começar sobre como o profeta João Batista, ele estava falando com o povo, e claro, para o seu próprio povo, que são judeus, em que ele acaba dizendo assim: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E essa pergunta, já trazendo para esse contexto, será que também estão induzindo a crer que se você é batizado, isso já seria o suficiente porque já demonstraram a sua fé publicamente e que já bastou, já está salvo? E infelizmente acabam não demonstrando como e de que forma nós de fato deveríamos morrer para o pecado, ao invés de morrer em pecado ou no pecado. Aí ele continua e diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E esses frutos são obras, obras que confirmam, consumam a nossa fé. E continuando: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. E isso também acontece hoje em dia, pessoas dizendo: eu sou cristão, eu creio em Cristo, então eu não preciso fazer mais nada. Já sou a raça eleita, já sou o povo escolhido. E aí João Batista continua dizendo: porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E veja bem, Deus é todo-poderoso, nada é impossível a ele. Então, essa frase não é simplesmente alegórica. Isso não pode acontecer. Na verdade, isso pode acontecer, sim, exatamente assim. Imagina só, lá no Egito, quando Moisés jogou aquele cajado e ele se transformou em serpente, e os sacerdotes do faraó também fizeram a mesma coisa, de onde surgiu aquela serpente? Como um pedaço de madeira se transformou, se transmutou em serpente. Então, isso não é impossível. Como isso acontece, isso aí já é uma outra explicação que a gente não tem. Mas impossível para Deus, com certeza não é. E aí João Batista continua dizendo: já está posto o machado à raiz das árvores. A gente vai ver o que significa isso. Mas reparam o seguinte: está posto à raiz, não quer dizer que vai tirar a raiz, mas da raiz para cima. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E isso quer dizer que, na verdade, todos produzem alguma coisa. Então, será que esse fruto diante de Deus é bom ou é ruim? E aí, somente ele que vai avaliar. E se esse fruto não é bom, a árvore é cortada. E aí Jesus vem dizer em Mateus 21:43: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Como João Batista já tinha falado, o machado já está posto à raiz. Então, aquele reino foi tirado dos judeus, tirado no seguinte sentido: quem vai anunciar não são eles mais, porque eles rejeitaram aquele Messias, o Jesus o Cristo. E por eles também não terem dado os respectivos frutos que Deus esperava, está passando a outro povo. E por conta desse fato também, é que nós não temos mais profetas como nós tínhamos no Antigo Testamento, e João Batista foi o último. Sendo que o dom de profecia continua, mas profeta como se tinha, não tem. E isso tem um motivo, porque a gente também vai ver aqui a diferença de que Deus formou a nação de Israel, a nação, e é diferente de um povo, que não é nação. Mas a gente vai ver isso aqui também. E aí, em 1 Pedro 2, de 4 a 8, vai falar algo muito interessante, porque assim como a gente já viu lá nos primeiros vídeos sobre o que é a igreja, e que nós somos essas pedras que estão sendo edificadas para a habitação de Deus, e eu coloco aqui só reforçando, também vós mesmos como pedras que vivem. Então nós somos essas pedras. E a gente vai ver outros detalhes que tem lá no Antigo Testamento falando sobre essas pedras. E aí, como Jesus é a pedra angular, e ele está falando que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E para eles acabou servindo como pedra de tropeço, rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. E a gente vai ver também o motivo que isso pode ter acontecido. A gente vai ver um texto lá em Miqueias 6:2 que diz: ouve, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. E essa controvérsia também se dá em relação ao Messias, porque ele foi prometido a eles primeiro, e depois às outras nações. Então, como era muito diferente do que eles esperavam, porque o ensinamento foi mudando, a essência desse ensinamento, na verdade, né? Os princípios que realmente Deus quer, eles foram mudados o foco para outras coisas que, na verdade, Deus não se importa. Então, eu também coloquei esse texto aqui de 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12, que fala sobre a operação do erro, em que
Essa operação do erro também está dentro da igreja, e aí lembrando o texto lá de Deuteronômio 8:2, em que nesse texto de Deuteronômio ele está falando do período de 40 anos que eles andaram no deserto. E por que Deus fez isso? Primeiro, para humilhar. Segundo, para provar. E terceiro, para saber o que estava no coração dessas pessoas. Então, tudo que a gente vive aqui na Terra, na verdade, está provando o que realmente está no nosso coração. Nós queremos realmente nos conectar com o Criador de todo o coração. Temos buscado realmente de todo o coração, porque algumas pessoas acabam achando que fizeram algumas coisas, alguns ritos, e que está tudo certo. Estão aprovando a si mesmos. Só que tudo isso faz parte dessa operação do erro. Até mesmo no texto de Ezequiel 20 e 25, que a gente já viu nos primeiros vídeos, em que ele fala: pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver. Então, não é uma maldade de Deus, mas está posto a nós uma forma, isso para todos, né? Uma forma de tropeço em que o que realmente está no nosso coração é revelado. A quem realmente servimos e a quem realmente queremos servir. Aí olha só esse texto de Efésios 2, 19 a 20. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Eu lembro do que o profeta João Batista tinha falado. Dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então isso realmente aconteceu. E acontece a quem realmente tem a fé que Abraão teve. Em Gálatas 3, 29. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Efésios 4, 5 a 6. Ele diz que há uma só fé, um só Deus e Pai de todos, e que é sobre todos. Em Gálatas 4, 5 e 7. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós não éramos, mas agora passamos a ser. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro de Deus. E olha só que coisa interessante. Em Romanos 3:2, o apóstolo Paulo diz que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E a gente vai ver também, se nós, sendo feitos filhos, será que também somos feitos judeus? Pela fé? Em Esther 8:17, na última parte, vai dizer que muitos, naquele tempo, dos povos da terra, se fizeram judeus. Claro, talvez nesse contexto está falando de prosélitos, né? São como se fossem recém-convertidos ao judaísmo. Mas em Romanos 2, 25 a 29, vai dizer assim: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, aos judeus. Que, não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele o que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Então, nós podemos ser feitos judeus pela fé, se nós realmente praticarmos a palavra de Deus. Mas assim como Jesus disse que veio cumprir a lei, e a lei traz maldição àquele que não a cumpre, mesmo sendo um princípio só, sendo que o salário do pecado é a morte, ou seja, o cumprimento da lei é para realmente morrermos. E Jesus morre pelos nossos pecados. Ele paga o preço que é impossível do homem pagar por si mesmo. Então, se nós queremos realmente cumprir a lei, devemos também morrer. E como é que é isso? Morrer para o pecado. E aí sim, nasce um novo espírito. E essa circuncisão que é do coração no espírito, é nesse espírito que nasce novo. E se somos feito família de Deus, e Jesus diz que é a videira, e nós os ramos, então isso nos torna uma só família. E vamos ver isso em Romanos 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Falando dos judeus. De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação dos gentios, para pô-los em ciúmes. Percebe que aqui parece que realmente já começa a acontecer aquela controvérsia que Deus tem com seu povo? Parece que ele permitiu que eles caíssem, transgredissem, rejeitassem o Messias com o propósito de essa salvação vir até os gentios. Porém, eles mesmos serão reconciliados na grande tribulação, lá no final. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se porém alguns dos ramos forem quebrados, e tu porém sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. E aí, quando Jesus está falando com aquela mulher samaritana, ele fala assim: vocês adoram o que não conhecem, mas a salvação vem dos judeus. E Jesus, sendo judeu, diz: eu sou
a videira, e vocês são os ramos. E nós somos como essa oliveira brava enxertadas nessa videira. Ou seja, se Jesus é a videira, que é um tipo de planta, né? E nós, oliveira, um outro tipo de planta, e nós que somos uma oliveira, nos conectarmos à videira, realmente é um enxerto, né? E, curiosamente, em Salmo 52:8, Davi refere-se a si mesmo como oliveira verdejante. Em Jeremias 11:16, vai tratar disso aí também como oliveira verde. E aqui eu deixei o texto de Miqueias 6:2, que fala sobre essa controvérsia. E se nós entendermos essa controvérsia, porque, assim como já tinha dito em vídeos passados, o milênio, que é conhecido somente como milênio para os cristãos, na verdade é um milênio sabático, judaico. E por que isso? Jesus veio falar do reino dos céus, mas existe o reino aqui da terra, né? E haverá novos céus e também nova terra. Porém, como os judeus serão reconciliados no final da grande tribulação, eles exercerão um papel fundamental nesse milênio, onde que muitas profecias vão se cumprir ainda nesse período. Enquanto muitos já herdarão o reino dos céus, eles virão aqui para esse reino na ressurreição para cumprir essa missão, essa última missão, vamos dizer assim, que é também de reconciliação agora dos povos para Jesus. Mas por haver o reino dos céus e o reino da terra, e Deus estabeleceu os judeus nesse reino, isso por acaso quer dizer que os judeus não herdarão o reino dos céus? Não é isso. Porém, eles precisarão cumprir essa missão e depois sim. E aí se cumprirá o que Jesus disse, nesses textos que eu deixei aqui separado, em que Jesus fala, porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. E reparem que ele fala muitos, não todos. Como o machado estava posto à raiz das árvores, aqueles que realmente foram fiéis e realmente entenderam e creram no Messias antes mesmo dele vir, eles não fazem parte desses últimos. Eles são os primeiros também. E muitos dos gentios que realmente creram, nasceram de novo e cumpriram com a vontade de Deus, eles serão os primeiros, entrarão nesse reino primeiro, cumprindo assim essa palavra. Muitos dos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. E aí eu separei esse texto de Ageu 2:19 por curiosidade, em que ele fala de 4 tipos de plantas. Ele diz, já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. E eu também vi um vídeo recentemente, em Israel, tem pelo menos 7 tipos de plantas, né, frutíferas, e temos aqui exemplo de pelo menos 4, e já vou mostrar por que dessa curiosidade. Em Jó 15:31-33, diz assim, não confiem, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo. E muitas pessoas têm enganado a si mesmo dizendo que estão salvos. Não tem problema nenhum, não tem nada a se consertar. Que Jesus já pagou todo o preço e ela não precisa fazer nada. Sem saber de que aqueles que acham que são representados por Barrabás estão muito enganados, na verdade. Aqueles que se acham assim, na verdade, pode se tornar aqueles de Apocalipse 3:15-17, que são como os mornos, que não é frio nem quente. Está ali no meio termo. Sendo que Jesus diz que é preciso nascer da água e do Espírito para herdar o reino dos céus. E aí muitos, sendo batizados, acham que já completou, já está pronto. Só que não nasceu ainda do Espírito. Acham que nasceram, porque fazem certas coisas, cumprem algumas coisas. Só que se realmente não morrermos para o pecado, e aí é só entre você e o Espírito Santo, depois da correção divina, e essa correção pode ser que venha em mais de uma vez, como provas, tribulações, e essas provas e tribulações vão produzir perseverança, e essa perseverança precisa ter uma ação completa, sendo que Jesus também disse que é na perseverança que ganhareis a vossa alma. Então não é simplesmente cumprindo a metade dos preceitos, mas todo ele. E o cumprimento da lei é que morramos para o pecado. E aí sim nasce um novo espírito. Antes, por exemplo, eu tentava resistir o diabo, resistir o pecado com minhas próprias forças. Mas eu realmente parecia como um viciado, que fica controlando os dias, quanto tempo que eu tô sem, como se fosse uma abstinência mesmo, né? Só que quando eu realmente passei por esse processo, e foi difícil de entender e ter coragem realmente de fazer, aí sim parece que me foi dado o poder de resistir ao pecado. Diferente de como eu era antes. Antes eu tentava com todas as minhas forças, mas não é com as minhas forças que deve ser. Reparem bem, por que alguém que expulsa o demônio sai? Isso eu tô falando dos verdadeiros, não os falsos. Por que um demônio, que é muito maior em poder e força e conhecimento, não poderia fingir, como um ser humano pode fazer, de que não ouviu? Eu não ouvi, talvez não esteja falando comigo, então eu vou ignorar e não vou fazer. Porém, para os que realmente são verdadeiros, filhos de Deus, quem está dando o comando não é o homem, mas o próprio Cristo que está nessa pessoa. E a ele obedece. E eu enfatizo essas coisas porque eu demorei mais de 25 anos para perceber como é realmente esse processo de como eu realmente morro para o pecado. Eu tenho coragem de tratar a Deus como pai de verdade, orar como o rei Davi fez, e sabendo que eu sou merecedor de coisas piores. E aí sim é que eu vou provar se Deus é bom. Eu não provo a Deus se ele é bom quando eu recebo bênçãos e mais bênçãos. Por que não provar a Deus quando você, sabendo que é merecedor de receber uma grande punição, uma sentença, e você pedindo para que ele te corrija,
a correção que venha sobre você, você perceba que essa sentença foi muito amenizada. Você mereceria receber muito pior, mas Deus te abençoou e minimizou isso. E aí você vai morrendo para o pecado. Aquele velho homem vai deixando de existir. E aí, o que começa a viver é Cristo e não aquele velho homem. Só que tudo isso é um processo, não é do dia para a noite. Por isso que quando fala das virgens, a parábola das 10 virgens, 5 eram prudentes e as 5 não. Quando as que não têm o óleo, né, o azeite, pedem para aquelas que têm, as que têm falam, não, senão eu vou ficar sem e você também. Então vai e procura com os mercadores. Só que nessa parábola, quem seria esse mercador? Como comprar esse azeite? Com que dinheiro? De que forma? A gente vê lá em Apocalipse 3, em que Jesus fala, eu te aconselho comprar de mim ouro, vestimenta e colírio. Só que como nós, humanos, podemos comprar alguma coisa de Deus? Com que preço nós pagamos isso? Não seria com a nossa própria morte? Nós nos humilhando perante Ele, nos esvaziando a tal ponto de que se essa porta realmente é muito estreita, para eu passar nessa porta, eu realmente preciso de esvaziar de mim mesmo. Não tem como esse ser humano passar lá. Então, se isso não for compreendido, isso está melhor escrito nesse PDF que eu deixei sobre o estudo da espada, a gente vai continuar enganando a si mesmo. E mesmo tendo em nós alguma coisa que diga algo não está certo, eu preciso fazer alguma coisa, como aquele jovem rico que chegou diante de Jesus, dizendo, eu cumpro toda a lei, o que me falta para herdar o reino dos céus? E Jesus não nega que ele cumpria a lei, mas ele diz, se você quer ser perfeito, faz essas coisas que eu estou te falando. E depois você vem e me segue. Existe uma ordem aí. Então, de forma alguma, nós devemos nos enganar e pretextando isso como sendo fé. Não, eu tenho fé que eu estou salvo. Quem precisa confirmar isso é o Espírito Santo. Não é você mesmo. Por eu dizer de forma firme, de forma sem duvidar, eu creio, então eu serei. Não é esse tipo de forma, não é esse tipo de fé. Uma fé que tem ações, uma fé que é provada e confirmada e aprovada. E depois você passa a ser discípulo de Jesus. E voltando para o texto aqui, ele continua sobre a vaidade daqueles que se enganam, né? Esta se lhe consumará antes dos seus dias, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá suas uvas verdes, como a vide, e deixará cair a sua flor, como a oliveira. Aí está citando 3 plantas, né? A videira, a figueira e a oliveira. E essa questão de sacudir a planta para cair os seus frutos, quer seja para o bem ou para o mal, existem profecias que também falam sobre isso. E sobre a videira, eu deixei separado aqui algo que eu achei interessante, uma curiosidade, que a videira, propagada por sementes, origina uma raiz principal que se ramifica em raízes secundárias, terciárias e assim sucessivamente. Os frutos da videira são denominados de bagas e estão reunidos em cachos. No interior das bagas podem ser encontradas de 1 a 4 sementes. Por isso eu coloquei esse versículo com 4 tipos de plantas. Claro que aqui na videira são 4 sementes dela mesmo, né? Por isso que, fazendo uma analogia já com essa morte e renascimento de um espírito novo, esse espírito que nasce, mesmo como sendo um grão pequeno, simples, já não é nosso, já não é um novo ser humano desse mesmo tipo. Por isso que se Jesus é videira, e nessa comparação aqui com 4 sementes, pode se encontrar dentro desse fruto, é sementes da própria videira. Então nós nos tornamos realmente parte dessa videira. E curiosamente, algumas cultivares, tipo assim, plantas que são feitas cruzamentos pelas suas genéticas, produzirem algo intencional, algumas desse tipo de plantas, desses tipos de cruzamentos diferentes, algumas delas não possuem sementes. Ou seja, vai chegar e cadê o seu fruto? Não tem. Ou seja, ao abrir o fruto, cadê a semente? Cadê aquele espírito que nasceu novo? Não tem. E a gente vai ver que em 1 Coríntios 15, 35 a 38, Paulo vai falar algo interessante sobre essa semente. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? E aí ele dá uma bronca, né? Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão. E aí eu acabei lembrando das bem-aventuranças, quando Jesus diz, bem-aventurados humildes de espírito. Por que ele fala humildes de espírito? Esse espírito novo que nasce é um simples grão, pequeno, simples. E Jesus fala, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Realmente herdarão o reino, porque nasceram de novo, mesmo sendo um simples grão, como grão de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo que lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Cabe a Deus isso. E aí lembrando também desse fruto que não tem sementes, em Isaías 26:18 fala sobre aqueles que geram algo, concebem algo, que todos vão conceber alguma coisa. E aí ele diz, mas o que demos à luz foi vento, não era nada. E aí fazendo uma analogia do que está em Juízes 9, 7 a 15, ele vai falar como se fosse uma parábola. Eu achei interessante trazer aqui também, que foi Jotão que disse isso. Isso era um momento antes de elegerem algum rei sobre Israel. Antes eram os juízes que exerciam algum papel de liderança, mas quem realmente reinava sobre eles era Deus. E aí ele diz assim, avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerazim, um monte importante. Em alta voz clamou e disse-lhes,
Ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Ou seja, ele está rejeitando, mas repara também nesse verbo aqui, pairar. Isso vai ter uma importância no próximo vídeo, porém, apesar de eu não citar esse texto aqui também vai fazer essa alusão sobre pairar. Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Ou seja, também rejeitou. Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Também rejeitou. Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se me ungires rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. E já fazendo uma alusão para o final dos tempos, o que a gente chama de anticristo, é isso mais ou menos que vão fazer. Ele vai aparecer de forma tão espetacular, trazendo paz, e talvez até dando ordem para a reconstrução do terceiro templo, e talvez digam a ele: reina sobre nós. Porém, nessa analogia aqui, o que estava realmente acontecendo é que, quando chegaram para Samuel e queriam eleger um rei, porque falaram para Samuel: o Senhor está velho e a gente quer que exista um rei. E aí em 1 Samuel 8, 5 e 7, fala que queremos ter um rei para que nos governe como tem todas as nações. Ou seja, é como se quisesse copiar os outros. Mas aí Deus responde a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. E assim também já rejeitaram a Cristo, mas também era propósito de Deus. Porém, no final da grande tribulação, os judeus serão reconciliados e o Messias passará a reinar. A gente acha que já está reinando, mas não. O reino só passa para ele na sétima trombeta, a sétima e última trombeta. Isso está lá em Apocalipse. Aí voltando ao texto lá de Romanos 11, que continua assim: dirá, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado daqui por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Novamente, os judeus serão reconciliados. E aí olha o que Jesus fala em Mateus 23, 39. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer bendito o que vem em nome do Senhor. Isso ele está falando para os judeus. Em Salmo 118, 26, é esse salmo que Jesus está se referindo, em que diz: bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros, da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Em Lucas 19, 37 a 40, vai falar da entrada triunfal de Jesus, né? É como é conhecida, em Jerusalém, dizendo assim: e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, tem uma significância aqui, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em voz alta, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhes disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. E como a gente já viu em 1 Pedro 2, 4 a 8, nós somos essas pedras, e nós estamos clamando e ainda vamos clamar. Aí onde que a gente vê principalmente no Antigo Testamento essa referência às pedras? Claro que tem em toda a Bíblia praticamente, mas principalmente em Deuteronômio 27, 1 a 8, vai dizer que quando eles passarem do Jordão para então herdar a terra que Deus prometeu a eles, eles deveriam levantar pedras grandes e caiadas, ou seja, embranquecidas. Aí eu lembro do profeta Daniel 12:10, que dizem que no final dos tempos, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, ou seja, continuarão o seu caminho como se nada estivesse acontecendo. E depois de ter passado pelo Jordão, eles teriam que escrever nessas pedras todas as palavras da lei. Sendo que existe uma diferença de escrever em pedra, você pode escrever com tinta, porém você pode apagar o que está escrito, mas no original está inscrever. Quando você inscreve na pedra, você corta ela, você faz aquelas palavras realmente cortando a pedra. E aí para você apagar o que está escrito é só se você realmente quebrar a pedra, você desfazer dela. Então não tem como apagar. Aí eu lembro de Jeremias 31 a 33, quando fala sobre essa aliança, que será uma aliança diferente do que foi feita com os antepassados, em que na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Por isso que é tão importante realmente nós morrermos para nascer um novo espírito
E esse novo Espírito selado com o Espírito Santo, nós temos a lei do Senhor no nosso coração e na mente, a mente de Cristo. Então, continuando aqui no texto, levantarás estas pedras e a caiarás. Ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, altar de pedras, sobre as quais não manejarás instrumento de ferro. E existe uma diferença de quando Deus ele forma a nação de Israel e com essa aliança que é com um povo que não é nação. E com essa aliança não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, em Zacarias 4:6. E aí ele continua: de pedras toscas edificará o altar do Senhor. Ou seja, essas pedras toscas não são pedras trabalhadas, lapidadas, realmente como encontradas na natureza, como a gente falou nos primeiros vídeos sobre o que é a igreja. E sobre ele, ou seja, sobre essas pedras, oferecerá holocaustos, também sacrificarás ofertas pacíficas. E aí, já que a gente está fazendo essa analogia, em 1 Pedro 2,5 diz: sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então existe ainda esses sacrifícios, porém espirituais. Ali comerás e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Nestas pedras escreverás muito distintamente as palavras todas desta lei. Aí em Josué 4:1-7 a gente vê que ele faz isso. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde, parados, pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levantai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. E aqui eu mudei as cores, porque tomar essas 12 pedras, a gente vê que lá em Apocalipse 7:4, quando está falando desses selados, são 144 mil, são 12 mil de cada tribo. Então 12 mil vezes 12 vai dar esse resultado de 144 mil. E eles vão ser depositados em um alojamento que haverão de passar aquela noite. A gente já falou sobre os trabalhadores da última hora, e essa noite representando a grande tribulação. E aí o que ele fala a cada um desses 12 chefes de tribos? Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre um memorial aos filhos de Israel. E a gente vai ver o que isso pode representar do que está escrito lá em Apocalipse. Porém, já que a gente está falando de sermos feitos filhos de Deus, mesmo que por adoção, olha o que também já estava escrito em Levítico 22:10-11, sobre a comida que o sacerdote podia comer e será que outras pessoas poderiam comer? Ele diz assim: nenhum estrangeiro comerá das coisas sagradas. O hóspede, o sacerdote, nem o seu jornaleiro comerão das coisas sagradas. Mas, se o sacerdote comprar algum escravo com o seu dinheiro, este comerá delas. Isso porque o sacerdote, não tendo outro ofício, geralmente ele realmente podia comer das coisas sagradas. Os que nasceram na sua casa, estes comerão do seu pão. Ou seja, o sacerdote podia comprar algum escravo e a partir daí, ele também come das coisas sagradas. E a gente já sabe que fomos comprados por um preço. E nós deixamos a escravidão do pecado. Então, tem relação com isso. Oséias 1:10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, como se não pode medir nem contar. E acontecerá que, no lugar de onde lhes dizia: vós não sois meu povo, lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Em Salmos 102:13-14. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. Lembra daquelas pedras sendo levantadas? É tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião, e se condói no seu pó. E a gente vai ver do que se trata esse pó. E a gente também pode comprovar no que o próprio Jesus disse em Atos 1:8, dizendo que vocês receberão poder ao descer sobre vós o meu Espírito, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Nós podemos ser aquelas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Não só por todo o mundo, mas também até o fim dos tempos. E como a gente também já viu, as mensagens das cartas às igrejas têm mensagem codificada aos 144 mil. A gente vai ver o porquê. Em Apocalipse 2:26-28 diz: ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, ou seja, a importância das obras não é teoria, não é nem fé, a obra. Porque se você guarda as obras, essas obras já confirmaram e consumaram a sua fé. Por isso que é um estágio depois da fé. Eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá em pedaços, como fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Salmo 110:2-3. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. E é o que a gente acabou de ler. Porém, como eles vão fazer? Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, com orvalho emergindo da aurora. Serão os teus jovens. E lembrando que na ressurreição seremos como os anjos, né?
E essa palavra jovem acabou de me lembrar disso. Em Abacuque 2:11, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Sendo que as paredes, né, do altar, se não me engano, elas são revestidas de madeiras, de cedro também. Mas essa palavra parede, ou muro, ou muralha, tem a ver com esses selados, porque lá em Apocalipse 21:17, está descrevendo essa nova Jerusalém. Fala sobre os 12 fundamentos, que são os apóstolos, fala das 12 portas, que são as 12 tribos, e também fala da medida da muralha, que é de 144, a mesma dos 144 mil selados. Então eles fazem parte dessa morada, né? Desse santuário. Por isso que tem essa analogia também no Antigo Testamento, quando fala sobre a pedra clamará da parede, essa muralha. Na verdade tem mais referências que eu vou trazer nos próximos vídeos. Em Zacarias 9:16, o Senhor, seu Deus, naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele, na terra dele. E esses 144 mil selados, haverá um livramento para eles. Não sei se para todos eles, não sei se parte deles já morreram, porque existe essa possibilidade. Parte deles também serão presos por 10 dias, ou também essa parte que será presa já faz parte desse remanescente, que não são todos mais, porque alguns morreram. Porém haverá esse livramento um pouco antes das taças da cólera de Deus, ou seja, os flagelos. Em Apocalipse 18:4 vai falar: retirai-vos dela, povo meu, para não serem cúmplices das suas obras, né? E também acabarem recebendo desses flagelos, que cabem só a eles. E aqui muitos já interpretam que aquele tipo de arrebatamento que o apóstolo Paulo também fala é somente nesse momento, mas vamos ver se também vai tratar disso. Nesse vídeo não vai dar para colocar isso, porque eu até tinha pensado em colocar os dois assuntos juntos, mas daria um vídeo gigantesco, então vou ter que falar no próximo. Em Deuteronômio 32, 28 a 31, mas todo o capítulo 32 são palavras proféticas, não só para eles antes de entrar na Terra Prometida, mas também para o final. Diz assim: porque o meu povo, falando dos judeus no caso, é gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Eu sei que até é estranho falar isso dos judeus que, poxa, tem tanto conhecimento e sabedoria, mas tomara fossem eles sábios, então entenderiam isso e atentariam para o seu fim. Ou seja, eles entenderiam o que iria realmente acontecer agora, mas eles não aceitam o Apocalipse como nós pregamos. Eles não creem que vai ser toda essa calamidade toda. Mas, continuando, como poderia um só perseguir 1000 e dois fazerem fugir 10.000? Alguns aqui vão achar que é quando eles realmente estavam conquistando a Terra Prometida, e naquela guerra que Josué faz, em que até o sol para, e aqueles que realmente o exército não alcançou, caiu pedras do céu e atingiu esse exército inimigo. Isso aqui estava se cumprindo ali também. Mas e para o final? E continuando aqui, como isso poderia acontecer de um perseguir 1000 e dois 10.000, e essa matemática é até estranha, parece que não bate? Porque qual seria o terceiro elemento? 3 fariam fugir quantos? 100.000? Seria esse tipo de proporção? Mas como isso poderia acontecer se a rocha não lhos vendera e o Senhor lhos não entregara? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam. E aqui já falando dessa diferença de Deus formar a nação de Israel para essa aliança de um povo que não é nação, em Deuteronômio 32:21, em que muitos chegam a se perguntar por que Deus no passado mandava matar, fazer isso, fazer aquilo, parece ter algumas atrocidades. Porém, realmente é uma nação, e a nação tem direito de se defender. E assim como aqui no Brasil, se invadirem aqui, nós temos o direito de nos defender. E não é simplesmente defender a pátria, mas a nação, as pessoas. E isso acaba gerando morte. E Israel, pelo até onde eu sei, nunca quis outras terras, senão aquelas que Deus prometeu a eles. Eles fazem negócio com outros países, isso não é ilegal. Mas querer conquistar, eles nunca foram assim. Porém, as outras nações não quiseram deixar eles viverem em paz naquele pedaço de terra. Aí existe essa diferença daqueles que são formados nação, têm o direito de se defender, e aquele povo que não é nação. Não é para defender uma pátria, senão a pátria divina, né? Porque é o reino dos céus que nos está sendo prometido, não dessa terra. E em Levítico 25, 23 e 24, nesse capítulo fala também sobre a terra, né? Haverá um descanso para a terra. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, dareis resgate à terra. E fazendo analogia no final, Deus vai dar resgate para essa terra. Em Apocalipse 4:3, está falando sobre esses 144 mil e que eles foram comprados da terra. É estranho como é que o próprio Deus está comprando eles. Mas vamos ver do que se trata isso. E a gente pode conferir um exemplo estranho de Jeremias 38:17. Do rei Zedequias, Jeremias diz assim para ele: assim diz o Senhor dos Exércitos: se te renderes voluntariamente aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e essa cidade não se queimará, e viverás tu e a tua casa. Porém parece estranho, poxa, por que um rei teria que submeter a própria vida a um rei perverso? Aí eu te pergunto, por que o Filho de Deus fez o mesmo? Ele sendo santo, morrendo pelos que não são.
Será que nós somos filhos desse mesmo Pai? E esses 144 mil selados, eles vão se apresentar voluntariamente para entregar a sua vida, para permanecerem nessa terra. Porque se não fosse assim, Deus já traria o juízo diretamente. Porém, em sua longanimidade, Deus quer que muitos se convertam, e é isso que vai acontecer na grande tribulação. Em meio a dores, muitos vão dar essa luz. E esses são trabalhadores da última hora, que vão trabalhar nesse período da grande tribulação. Mesmo eles sabendo que a própria vida está em jogo, que eles podem morrer, porque, diferente das duas testemunhas que está certo que eles vão morrer, esses 144 mil fica em aberto. Parece que eles podem morrer, mas com certeza não vai ser todos eles. Mas pode ser que uma parte, sim. E que, mesmo em face de morte, eles não vão amar a própria vida, mas vão dar o testemunho de Jesus. E aí eu te pergunto, se for possível Deus aparecer diante de você e falar, e te chamar ou te convocar para ser uma dessas duas testemunhas que está certo que elas vão morrer, vocês aceitariam? Aceitariam morrer? Aceitariam esse propósito sabendo que no final vai ter essa morte? Da morte que está escrito lá? E assim também os que realmente são filhos, eles voluntariamente vão se apresentar, sabendo que a própria vida pode ser perdida. Mas quem quer salvar a própria vida, vai perdê-la. Foi isso que Jesus disse. Mas quem perdê-la por minha causa e pela causa do Evangelho, vai achá-la. E aí eu vejo nisso a profecia de Malaquias 3,18, que diz, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque muitos talvez até podem dizer, eu aceitaria. Mas será que de verdade, quando chegar a hora, vão fazer? Porque tudo isso demanda também um preparo. Não é um preparo simplesmente físico, né? Mas também mental, mas também de morrer para o pecado, passar por todo esse processo. E quem está tendo coragem de fazer todas essas partes? Quem está sendo embranquecido e provado, como está lá em Daniel 12:10? E mencionando sobre essas 12 tribos que está lá em Apocalipse 7, 1-7, quando fala desses selados, por que fala dessas 12 tribos então? Cada uma terá um fim proveitoso. O nome de cada tribo, né, tem um significado, e eles também têm uma função distinta. E também estão ligados, cada uma das tribos, são 12, estão ligados aos meses judaicos também. Então, tudo isso, se a gente entender cada uma das tribos, o que elas representam, isso biblicamente também, a gente pode começar a entender o que pode estar acontecendo, o que vai acontecer em Apocalipse. Já sabemos que nós somos feitos famílias de Deus, que nós somos essas pedras que vivem. Então, se realmente somos feitos famílias de Deus, essa menção sobre as 12 tribos não será um problema para nós. E também, não sei se é de conhecimento da maioria, que na verdade não se sabe o paradeiro da maioria dessas tribos. Se conhece a maioria da parte, né, da tribo de Judá, de Levi. Mas das outras é meio impreciso, porque depois da destruição do segundo templo, muita coisa se perdeu. E talvez até antes já tinha esse problema. Mas gostaria de trazer o exemplo de duas tribos, da de Zebulon e Issacar, que está mais claro na Bíblia, sem precisar de ler outros livros judaicos. Em Gênesis 47, 13-15, fala assim, Zebulon habitará na praia dos mares, e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Issacar é um jumento de fortes ossos, de repouso entre rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Mesmo estando em repouso, em uma terra boa, se sujeitou a trabalhar. E em Deuteronômio 33, 18-19, vai falar, e disse acerca de Zebulon, Zebulon, alegra-te nas tuas saídas marítimas. Nem toda versão vai ter essa parte marítima, mas essas saídas se refere a essas saídas marítimas. E tu, Issacar, nas tuas tendas. Isso se refere que, na verdade, a tribo de Issacar, ela é erudita na lei, ela vive estudando a lei. E por Zebulon, né, a tribo, ser tão próspera nesses negócios que ela faz nos mares, né, nessa parte marítima, ela ajuda a sustentar a tribo de Issacar. Eles chamarão os povos ao monte, ou seja, as duas tribos, né, chamarão os povos ao monte. Ali oferecerão sacrifícios de justiça, pois explorarão a riqueza dos mares e os tesouros escondidos da areia. E aí em 1 Crônicas 12:32, falando sobre a tribo de Issacar, que eles são conhecedores da época. E talvez em algumas traduções vão falar de tempos e épocas. Eles conhecem essa parte, para saberem o que Israel deveria fazer. Então, eles têm essa importância de saber o que eles deveriam fazer e agora vão transmitir para Israel. Porque vai chegar um momento na grande tribulação, e eu vou mostrar um tipo de interpretação, que quando fala sobre o sol escurecer e a lua deixar o seu brilho, pode ter outra conotação que não é a física. Não é exatamente o sol se escurecer e a lua também. Mas pode ter algo explicando de como vai ser essa injustiça que vai acontecer no mundo nesse período de tempo. E o que Israel, o povo de Deus, deveria estar fazendo. Então, essa explicação é bem complexa, mas existe, e também está no livro de Deuteronômio. E aí, fazendo analogia com o exército de Gideão,
em que está descrito em Juízes capítulo 7, que a princípio apareceram para lutarem 32 mil homens, porém, somente 300 foram escolhidos. E diz assim: o Senhor disse a Gideão: o povo que está contigo é grande demais para eu entregar os midianitas em suas mãos, para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: foi a minha própria mão que me livrou. Vai e anuncia o seguinte ao povo: quem for covarde e medroso, volte e retire-se do monte de Gileade. E nessa analogia que eu faço naquele estudo sobre a espada e Jesus sendo a espada e que nós devemos morrer para o pecado, eu começo a entender por que lá em Apocalipse fala que os covardes não herdarão o reino dos céus. Por que o apóstolo Paulo fala que nos últimos tempos aparecerão pessoas que são amantes de si mesmas, ou seja, não querem morrer para o pecado, não querem se livrar daquele velho homem. Poxa, tem tantas coisas boas nesse velho homem que eu gosto, ou seja, egoístas, amantes de si mesmos, e não querem se livrar dessa parte. E são covardes, não querem morrer, querem ser como o Barrabás, que está livre, ficou livre de morrer, ao invés de nós escolhermos ou nos espelharmos naquele malfeitor que estava na cruz. Jesus nos disse: você quer me seguir? Pegue a tua cruz e me siga. E aí, lá na cruz, o malfeitor repreendendo o seu próprio companheiro, dizendo: nem mesmo na morte você teme a Deus? E, ou seja, aqui nesse mundo, o que a gente diz, né, até um provérbio que virou isso, a morte é certa para todos, isso é certo. E sabendo que é certo a nossa morte física, ainda assim nós não tememos a Deus? E aí, aquele malfeitor na cruz, o ladrão, ele diz assim: os nossos atos levaram a essa sentença, e a nossa sentença, o juízo sobre nós, é justo. Essa sentença é justa, mas não para com ele, não para com o Messias. E ele, já tendo ouvido a mensagem em que Jesus dizia: o meu reino não é deste mundo, e os 3 ali estão morrendo, ele olha para Jesus e diz: lembra-te de mim, pelo menos isso, né, quando entrares no teu reino. E Jesus diz: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Porém, não seguindo o padrão do diabo, que quando Jesus estava lá no deserto, o diabo disse: se você é o Messias, transforme essas pedras em pães. E aí, quando Jesus está na cruz, os líderes daquela época, olhando para Jesus, dizia: se tu és o Cristo, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. O outro bandido da cruz disse assim: se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti e também a mim. E aí eu vou crer em você. Tipo assim, tem pessoas que estão esperando um milagre das coisas de serem livres, poupadas de sofrimento, para então crer em Deus. Mas aí aquele bandido da cruz, o que se arrependeu, não seguindo esses padrões, ele não disse a Jesus: ô Senhor, agora que você me prometeu que eu vou entrar no seu reino, no paraíso, o Senhor pode me descer da cruz para eu não morrer dessa forma tão trágica, tão difícil? O Senhor pode me poupar disso? De forma alguma. Aquilo que ele reconheceu, ele acreditava: essa sentença sobre mim é justa. Os meus atos me levaram a isso. E essa sentença é justa. Então, aqueles que realmente querem morrer para o pecado, aí sim deixam de ser covardes, não são medrosos. Porém, continuando aqui no texto, quem for covarde e medroso, volte e retire-se do monte. Então, 22 mil se retiraram, e 10 mil ficaram. O Senhor disse também a Gideão: ainda são muitos, faze-os descer à beira da água. Isso tem uma analogia aqui também. E ali separarei os que ficarão contigo. E aí Deus fala como é que vai ser isso. Todo aquele que lamber as águas com a língua, como faz o cão, tu separarás de um lado. E todo aquele que se ajoelhar para beber, colocarás do outro lado. Os que lamberam a água, levando a mão à boca, foram 300 homens, e foram esses que foram à guerra. Mas todo o resto do povo se ajoelhou para beber. Porém, agora, como efeito espelho, os que se ajoelharão, não serão esses os que serão escolhidos? Porque, diferente do que está aqui nesse texto, eles lamberam as águas como faz o cão. Essa linguagem cão aparece lá em Apocalipse também. E essa menção não é boa. Fala que sobre a cidade santa, né, a Nova Jerusalém, ficaram de fora os cães. Só que não se trata de animais. Quem são esses cães, então? E eu vejo essa resposta lá em Isaías 56, no versículo 10 em diante. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Gostam dessa vida em que estão, ao invés de realmente terem a coragem de morrer para o pecado. E isso é muito difícil. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Todos, sem exceção. Vinde, dizem eles, trarei vinho e nos encharcaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este e ainda maior e mais formoso. E aí, não é de admirar que a gente vê na internet pessoas fazendo certas profecias em que o país vai só melhorar, a corrupção vai ser tirada, isso aqui vai acontecer, aquilo ali vai acontecer, tudo vai melhorar, tudo vai ser as mil maravilhas, né? Mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Vai ser período de tribulação como nunca houve na terra, desde que formou a nação de Israel, desde que eles saíram do Egito. Até o dia de hoje,
não houve tribulação semelhante. E aí tem pessoas dizendo que as coisas vão melhorar, que haverá um grande avivamento. Esse grande avivamento é dentro da grande tribulação, se eu posso dizer assim, né? Mas não é bem um avivamento, em meio às dores que vai ser pregado o evangelho eterno sem mácula, é que eles vão acabar se convertendo. E alguns exemplos que eu estou vendo, as coisas vão piorar muito ainda na grande tribulação, na forma religiosa também. Porque eles não vão aceitar que ficaram, que vão estar passando por isso. E vão piorar ainda mais as suas pregações. E muitos morrerão por conta dessas palavras. Enfim, isso vai ser para um próximo vídeo. E nesse próximo vídeo é que eu gostaria de tratar de como seria esse arrebatamento, porque infelizmente acabaram associando o arrebatamento com a ressurreição dos mortos, mas não é isso. Mas eu gostaria de explicar isso detalhadamente e talvez demore um pouco mais para trazer esse próximo vídeo, porque eu já ouvi pastores dizendo que não havia referências para tal tipo de afirmação, para tal teoria, que tal ideia era heresia. Porém, o que eu tenho visto é que são tantas referências que tá até difícil de compilar isso. E olha que eu já fiz vários vídeos compilando muitas mensagens, mas essa aqui tem muitas. Mas eu vou tentar trazer as que são mais importantes para este assunto. Então, já adiantando um pouco, muitos associam somente com textos que trazem Jesus dizendo assim como foi nos dias de Noé. Porém, no livro de Lucas está mais específico. Assim como foram nos dias de Noé, aí ele fala uma situação, e assim também como foi nos dias de Ló, outra situação. Tem dois tipos aí. E é isso que vai ser tratado no próximo vídeo.